ou boa tarde, né? Em vez da gente fazer uma videoconferência, que teria que ter um horário específico, né? Então resolvi fazer uma videoaula explicando o nosso novo conteúdo. Além dessa videoaula, também estarei enviando um documento com um resumo do que nós estamos estudando e os exercícios. O nosso tema para iniciar esse segundo bimestre é a área e perímetro dos quadriláteros. Alguns já viram em séries anteriores, mas nós vamos reforçar e fortalecer esse conteúdo. Primeiro, nós vamos começar estudando somente sobre os quadriláteros, certo? E aqui nós vamos estudar especificamente sobre três: quadrado, retângulo e o paralelogramo, que são bastante semelhantes. Aqui nós temos a definição dos quadriláteros, as diagonais e soma dos ângulos internos, que nós vamos estar mostrando na figura. Alguns elementos de um quadrilátero. Os elementos dos quadriláteros são lados, vértices, ângulos internos, ângulos externos e as diagonais. Aqui nós temos o exemplo de dois quadriláteros. Primeiro, todos eles, é claro, tem que ter 4 lados. Por isso a determinação de serem quadriláteros. Lado, todos esses aqui, vértices, que são esses pontos onde as retas se encontram, então tem também 4 vértices. Ângulos, os ângulos se dividem em dois: os de dentro, que são chamados internos, e os de fora, que são chamados externos. Também são 4 ângulos, 4 ângulos internos em todos os quadriláteros e 2 diagonais. Então, algumas características dos quadriláteros 4 lados, 4 vértices, 4 vértices, né, os pontos, e 2 diagonais, além também dos 4 ângulos internos. Nós vamos nos deter hoje especificamente ao estudo de área e perímetro. Área, gente, é aquela parte de dentro, é toda a superfície da figura. Perímetro, no caso dos quadriláteros, é a soma de todos os lados da figura. Então, eu pego e somo todos os lados. Geralmente, para encontrar a área de uma figura, basta multiplicar base por altura. Já o perímetro é a soma de todos os segmentos de reta que formam a figura, ou seja, o que nós chamamos de lado, tá? A soma de todos os lados. Aqui nós temos o quadrado. A fórmula da área do quadrado, como a gente já falou, pode ser base vezes altura, mas como o quadrado tem os 4 lados iguais, eu também posso utilizar essa fórmula aqui, lado vezes lado, onde resulta em lado ao quadrado. Por exemplo, se eu disser que o lado aqui é 5, todos os demais lados serão 5. Então, se eu quiser calcular a área, eu posso fazer 5 ao quadrado, que vai dar 25, ou 5 da base vezes 5 da altura, que também vai dar 25. Então, no quadrado, os lados podem também ser chamados de altura ou base, mas lembrando que todos os lados são iguais. A fórmula mais usada é essa daqui, mas querendo, pode usar essa. Para o perímetro, nós temos a determinação 2P. 2P significa perímetro. Esse 2 aqui, você não vai fazer nada com ele, vai só repetir. Toda vez que ele fizer o perímetro, representa por 2P. E o que é o perímetro? É a soma dos lados da figura, como aqui nós temos um quadrado onde todos os lados são iguais, chamo tudo de L. Então, L mais L mais L mais L mais L. Olha, aqui são só 4, viu, minha gente? Tem um a mais aqui, não tem esse, tá ok? Então, o perímetro igual a 4 vezes L. Por quê? No quadrado, todos os lados são iguais. Então, se você somar o lado 4 vezes, certo? Vai dar a mesma coisa que multiplicar o lado por 4.
Já no retângulo, ó, também teremos a mesma fórmula, base vezes altura, só que aqui eu tenho que usar realmente a base e a altura, porque no retângulo, ó, os lados não são todos iguais. Nós teremos duas bases, ó, essa e duas alturas. Você multiplica a altura pela base. Então, se a base é 7 e a altura é 8, você multiplica 7 vezes 8. No caso do perímetro, eu posso somar todos os lados do mesmo jeito que a gente aprendeu anteriormente, lembrando que não são todos iguais, então eu vou somar a altura com altura, base com base. Então, eu vou somar tudo e terei o perímetro. Você pode botar perímetro igual a base mais base, altura mais altura. Ou duas vezes a base mais duas vezes a altura. Tanto faz. E lembrando novamente que esse 2 junto ao P não interfere na nossa conta, só a representação do perímetro. Paralelogramo, a altura dele é um pouco diferente do quadrado e do retângulo. No quadrado e no retângulo, a altura corresponderia a um dos lados. No caso do paralelogramo, não. Essa altura, ó, é o ponto que vai do ponto mais alto até tocar a base. Essa reta aqui, certo? Então, ela não corresponde a um dos lados do paralelogramo, não, certo? Tem que ter esse cuidado, que é para na hora de multiplicar a base vezes a altura, eu não querer multiplicar esse lado vezes esse, ok? Então, continuamos com a fórmula base vezes altura, só tendo cuidado para indicar a altura. Pode estar aqui ou aqui, né? Do mesmo jeito. Lembrando que esse lado igual a esse, então nós teremos duas bases. E esse lado igual a esse. Para o perímetro, não. Para o perímetro, eu vou estar usando o lado e a base, não mais a altura, certo? Porque o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu venho e somo todos esses lados. Posso somar L mais L, B mais B, ou 2L, né? Já que são 2, ou 2 mais 2B. Vamos ver aqui alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Ó, vamos aqui começar com o retângulo, certo? Calcule a área e o perímetro das figuras a seguir. A área de um retângulo, nós vimos que é base vezes altura. Então, base vezes altura. Então, eu tenho 8 vezes 4,5, que dá 36 metros quadrados, porque as unidades de área são todas ao quadrado, não esqueça. Se é metros, metros ao quadrado. Esse aqui, ó, se é centímetro, vai ficar centímetro ao quadrado. Como ele pediu área e perímetro, vamos calcular agora o perímetro. Perímetro representei por 2P. Se você não quiser usar o 2P, você pode escrever a palavra perímetro. Nós temos base mais base, altura mais altura, ou duas vezes a base mais duas vezes a altura. Então, eu pego base, ó, 8 com mais 8, 4,5 com mais 4,5, somando tudo, ó, dá 25, ok? Aí, vamos para o quadrado, ó. O quadrado eu posso usar L vezes L, que é aquele L ao quadrado, ou base vezes altura. Lembrando que no quadrado todas as medidas são iguais. Então, se aqui é 6, aqui vai ser 6, aqui é 6, aqui é 6. Então, não há necessidade de repetir em todos. Então, tenho 6 da base vezes 6 da altura. 6 vezes 6, 36. Se é centímetros, centímetros quadrados. E vamos para o perímetro. O perímetro é a soma dos quatro lados, ó. Então, eu pego, somo 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é a mesma coisa que multiplicar 4 vezes 6, que dá 24. Por último, nós temos aqui o paralelogramo. 7 é a medida do lado. Essa medida é igual a essa aqui. E aqui está a altura, ó, que é 5, e a base é 12. Para calcular a área, eu preciso da base e da altura. Então, eu multiplico 12
vezes 5, que dá 60, como é centímetros quadrados. Já para o perímetro, eu não estarei mais usando a altura. A altura, ó, não será usada para o perímetro. Eu vou estar usando o 7 e o 12. Lembrando que são 2 vezes o 7 e 2 vezes o 12. Então, você pode fazer 2 vezes 7 mais 2 vezes 12. Ou somar 7 mais 12 mais 12. Ao final, nós teremos 38. Minha gente, eu espero que vocês tenham entendido, certo? Que dê para resolver os exercícios e qualquer pergunta, certo? Façam no privado ou no próprio grupo, não tem problema. Obrigada a todos pela atenção, bons estudos. Um dia repleto de paz, amor, união, felicidade, saúde e muita alegria. E que em breve possamos estar todos juntos.